Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à DeFi University. Aqui quem fala é Fernando Lopes, advogado e desenvolvedor. E hoje nós estamos inaugurando aí uma nova playlist no canal que se chama Ideias Disruptivas. Bem, qual que é a grande questão aqui, né? Nós discutimos algumas ideias no mercado DeFi com um potencial aí interessante. Obviamente que nós vamos estar trazendo aqui não apenas coisas assim do outro mundo, mas também algo não conhecido pela maioria das pessoas e que possa ser eventualmente reproduzido até por você, né? Que tem a tua startup, que está querendo criar um projeto diferente aí. Não que você vá copiar um projeto que nós venhamos estar trazendo aqui, mas você pode estar incorporando elementos desse projeto no seu projeto e construindo realmente algo disruptivo, né? Então, a grande questão aqui é possibilitarmos, por meio dessas informações, o desenvolvimento de ideias disruptivas pelos nossos empreendedores. Nós sabemos que o Brasil é cheio de empreendedores que fazem milagre aí com poucos recursos. E hoje eu quero falar aqui sobre uma iniciativa desta empresa aqui que chama Telos, tá? Caso você não conheça, eles desenvolvem uma série de produtos focados aí na descentralização do mercado financeiro. E eles trouxeram aí uma inovação para o mercado que chama aqui o T-Bond. O que seria isto aqui? Basicamente é um título, tá? O que é um título? Bem, você com certeza você já deve ter ouvido falar dos títulos do Tesouro Nacional, os títulos públicos, mas também existem os títulos privados. Mas basicamente a ideia é a mesma. Você tem um instrumento de dívida, né? Aonde aqui você tem nesse desenho você tem todo o fluxo, tá? Então você tem um valor de face e você tem um período que você vai, que é chamada aqui a maturity date, aonde você vai você vai conseguir desfrutar, né, dos ativos que vão estar seguros aqui, né, presos até uma determinada data. Então, por exemplo, digamos que você tem lá, você vai fazer o lançamento de um novo criptoativo e você vai lançar esse criptoativo daqui a 10 meses, por exemplo. Então o que você pode fazer? Você cria um NFT que vai dar o direito para a pessoa que estiver possuindo esse NFT a daqui 10 meses poder ter acesso a esses tokens a um preço já pré-definido. E por que isso é interessante? Porque esse NFT ele pode ser negociado durante esse período até o período. Então veja aqui que tem, né, vai comprador 1, 2, comprador N. E aqui nós temos o intervalo, né, que começa com a criação. Aí tem um período onde vai ter o hold e a negociação desse NFT que está, vamos dizer assim, lastreado em um pool de ativos. Esse pool de ativos pode ser qualquer ativo. Veja que interessante. Você pode tanto ter um pool de criptoativos, criptomoedas mesmo, né? Mas também você pode ter tokens representativos de imóveis, veículos, aí fica para tua imaginação. Basicamente você consegue criar um pool de ativos e lastrear este título aqui. E então esta é uma ideia muito interessante para quem está aí empreendendo na área privada, né? Claro que você vai ter que sempre, né, isso fica bem frisado, né, sempre consultar um advogado especializado em processo de tokenização, para que você não venha aí estar violando alguma das leis
do seu país, né? Especificamente no nosso caso aqui do Brasil, né? Nós temos basicamente o mercado de valor mobiliário, a CVM, que regulamenta o mercado de valor mobiliário, e o Banco Central, que regulamenta o mercado financeiro. Então, sempre quando você vai lançar algum produto, você tem que tomar cuidado para que esse produto ele não seja considerado pela lei nem um valor mobiliário e nem um ativo financeiro, uma vez que nesses casos você vai precisar ser uma instituição financeira para poder trabalhar com esses ativos, tá? Então, só para deixar bem claro. E obviamente que isso muda conforme o país, tá? Então, aqui esse artigo eu vou deixar o link para vocês, para quem quiser se aprofundar mais no conteúdo, mas tem aqui toda a explicação detalhada disso aí que eu acabei de falar para vocês. Agora, por que é muito interessante também eu trouxe esse assunto, principalmente por algumas implicações que ele pode vir a ter para os bancos centrais. E aqui eu vou trazer um outro artigo de um comentário aqui deste autor, aonde ele destaca se isso poderia eventualmente vir a ser utilizado pelos bancos centrais. Mas por que pelos bancos centrais? Bem, caso você não saiba, a emissão de moeda ela é feita basicamente por meio da negociação de títulos públicos, títulos do Tesouro Nacional, no que eles chamam do Open Market. Então, a moeda basicamente, nós já estudamos em um outro vídeo como que funciona a questão da moeda, o que a moeda é efetivamente, como a maior parte da moeda em circulação hoje é uma moeda escritural, é basicamente um crédito que é aberto, e esse é um processo muito conhecido aí no âmbito da economia, da política monetária. E o instrumento de política monetária principal, né, para você ter uma expansão de moeda na economia, ou o contrário, né, são a compra e venda de títulos públicos, ou seja, de títulos do Tesouro. E aí você pensa, hoje esses títulos do Tesouro são negociados no Open Market, né, etc. E você tokenizando esses títulos, isso poderia vir a trazer outras possibilidades para os bancos centrais e inclusive até impulsionar aí as ideias de criação de moedas digitais. Inclusive o autor comenta isso, mas em uma perspectiva um pouco mais disruptiva, né, para que nós não venhamos ter um pouco mais do mesmo, porque nós sabemos que você simplesmente digitalizar um ativo não é nada inovador, né? Hoje a maior parte da moeda ela já é digital, né? Então assim, talvez você pode melhorar os processos, mas não é nada disruptivo no sentido, quando nós falamos da nova economia, da economia digital, nós estamos falando aí de novos processos, né, diferentes dos que nós já conhecemos. Então, quando nós falamos aí, pelo menos para mim, né, quando se fala do Banco Central criar, né, uma moeda digital, isso não pode ser algo tipo Pix, né? Então, assim, o Pix é uma coisa interessante, facilita muito, né, tem ajudado bastante, mas está longe aqui de explorar todo o potencial que nós temos hoje no âmbito da economia digital. E aqui sim nós temos um elemento, né, por meio dos non-fungible tokens, uma possibilidade de fato os bancos centrais ingressarem aí nessa nova economia e talvez até dar algum sentido para as próprias instituições privadas, né, que estão aí meio que perdidas, né? A grande verdade é essa: as instituições privadas estão perdidas. Elas têm um pouco de sorte, uma vez que a maioria da população é ignorante em relação à tecnologia e também à economia. Então nós temos aí hoje instrumentos centralizados, né, sendo vendidos aí e divulgados inclusive pela mídia em geral. Mas se nós formos pensar que quando o Bitcoin surgiu, a ideia era justamente substituir o intermediário financeiro. Então, quando nós vemos os intermediários financeiros negociando criptoativos, não precisa ser muito inteligente para saber que tem alguma coisa errada nesse processo.
E nós vamos, obviamente, no nosso canal, a nossa ideia é discutir as questões aí do mercado DeFi um pouco mais aprofundado do que nós temos aí, do que o senso comum, né, vamos dizer assim, né, que está se formando hoje em torno deste mercado. Então basicamente é isso, pessoal. A ideia aqui realmente é estar divulgando para vocês, né, essas iniciativas. Eu vou deixar os 2 links aqui, e aí vocês têm agora aí um elemento que basta utilizar a criatividade. Você pode de repente estar criando aí um novo produto, explorando esse potencial dos non-fungible tokens, que são muito conhecidos no âmbito artístico, né, por divulgação, por representarem obras de arte, até mesmo músicas, né, conforme nós temos visto. E aqui nós temos uma aplicação dos NFTs de fato para o mercado financeiro, que nos interessa no nosso contexto, e especificamente para o mercado DeFi. Então é isso, pessoal. Deixa aí os comentários, comentem, né, o que vocês acharam aí do vídeo, e seguimos conversando. Um grande abraço e até a próxima.